Bom dia, muito bom dia. O relógio tocou bem na hora. Você vê, é sorte, como dizia o. Ah, bom dia, muito bom dia. Está começando o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos no Brasil e no mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Se desculpe o telefone ter tocado exatamente essa hora, eu costumo tirar o som e desta vez não o tirei. E o telefone aqui continuou tocando. A gente transmite aqui da minha biblioteca, não tem jeito. Bom, regozijo no Brasil. De vez em quando acontece uma coisa boa e a gente está festejando. Fernanda Torres, aqui na primeira página do Estadão, no Estadão, com a seguinte legenda: Fernanda Torres bate estrelas e leva Globo de Ouro de melhor atriz. Protagonista do filme brasileiro Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres superou estrelas como Nicole Kidman, Angelina Jolie e Kate Winslet na madrugada de hoje e levou o Globo de Ouro na categoria de melhor atriz de drama. Ela dedicou o prêmio à mãe, Fernanda Montenegro, indicada em 1999 com Central do Brasil. Fernanda Torres, parabéns, atriz bonita, né? Que teve reconhecimento internacional na noite de ontem nos Estados Unidos. Pena que foi muito tarde, eu, por exemplo, que acordo cedo, não tive a oportunidade de acompanhar. Quem acompanhou disse que foi uma festa muito bonita. Bom, o presidente Lula volta hoje ao Palácio do Planalto, depois de ter ficado fora devido aos seus problemas com o tombo que ele levou no banheiro e problemas subsequentes. Ainda deverá tomar uma série de cuidados, é evidente, a situação foi delicada, mas volta hoje ao trabalho praticamente normal no Palácio do Planalto. É uma coisa, falando no presidente Lula, que realmente está sendo alvo de discussões. É o seguinte, ele resolveu fazer com que a embaixadora do Brasil, que é a dona Giovânia Oliveira, seja representante do país na posse do presidente Maduro. Ora bolas, essa posse é contestada por quase todo mundo livre. O Brasil ficou em cima do muro, não disse sim nem não, ficou esperando os relatórios das urnas, elas não vieram, e não houve uma declaração peremptória de que o Brasil não aceitava a vitória que se autoproclamou Maduro. O Brasil ficou em cima do muro e agora manda a sua embaixadora. Claro, só faltava o Lula, só faltava o ministro das Relações Exteriores. Agora, se o Brasil manda a embaixadora, acaba, de alguma maneira, reconhecendo a vitória de Maduro. Quer dizer, o país se compromete, fica em cima do muro, um dia esse muro cai. Não dá para se equilibrar tanto nessa questão do Maduro, que, aliás, insultou o próprio presidente Lula. A desculpa é que
nós devemos manter, é uma tradição brasileira, manter relações diplomáticas com todo mundo. Não é o caso, não é o caso. O caso é a posse. É a posse indevida de alguém que perdeu as eleições, que o mundo acompanhou o pleito da Venezuela e se tem certeza que ele foi fraudado e que não deve ser internacionalmente reconhecido. Tem mais um complicômetro. O presidente Edmundo Gonzalez, que é quem foi eleito, um antigo diplomata, disse que no dia 10, data da posse, irá à Venezuela tomar posse. E o Maduro já ofereceu um prêmio pela cabeça de Edmundo Gonzalez, um prêmio para prender. Então, poderemos ter um incidente internacional grave. Um incidente internacional grave. Eu não sei como os Estados Unidos reagirão a isso, mas o presidente Biden dá a impressão de que não vai ficar quieto, não. De que não vai ficar quieto, não. Agora, o Brasil fica em cima do muro, fica numa situação que eu diria vexatória. Não deveria escalar ninguém para uma posse ilegítima, imoral, fraudada desse ditadorzinho Maduro, né? cuja autoridade precisa ser, se há autoridade, cujo autoritarismo precisa ser minado por seus vizinhos, precisa ser minado pelos países que amam a democracia. Ele é o inverso da democracia. É um ditadorzinho latino-americano da pior espécie. E vem o Brasil nessa coisa em cima do muro. Não vamos condenar porque ele é, mas não é. E vamos mandar a embaixadora. O próprio presidente Lula não vai, nem o chanceler, mas manda, coitada da embaixadora, que deve ter até inimigos do Itamaraty, para ter que engolir uma cerimônia dessas do dia 10. E ainda tem esse agravante, né, de que o presidente legitimamente eleito, Edmundo Gonzalez Urrutia ou Urrutia, diz que vai à Venezuela tomar posse. Vai ser presa. Vai ser preso. Olha aí. Na Veja. Denunciado por genocídio, soldado de Israel interrompe férias no Brasil. É um soldado de Israel que estava na Bahia de férias. Ele foi denunciado por uma entidade ligada a palestinos, uma fundação, e a Justiça brasileira, a Polícia Federal brasileira, começou a se movimentar no sentido de investigar esse soldado, de alguma maneira procurando enredá-lo num processo por genocídio. Devidamente avisado, ele foi acompanhado por um diplomata de Israel em Salvador e foi, se não me falha a memória, para a Argentina. Né? Para a Argentina. Esse incidente tem a ver com a insistência do presidente Lula em hostilizar Israel, né? Que agora também, na minha opinião, está exagerando, mas o presidente Lula declara-se neutro, mas age sempre em favor da causa palestina
sem mirar o que acontece no Oriente Médio. Aliás, a impressão que se tem é que ele não sabe o que lá ocorre. Qual é a impressão? Da onde a gente tira essa impressão? Das atitudes, do que ele fala, de como ele reage. Enfim, estão deterioradas as relações entre Israel e Brasil, e esse fator desse soldado é uma exteriorização, é uma demonstração disso. Mais uma vez, o Brasil mete os pés pelas mãos. Tem aqui na Veja, vamos mostrar, Fernando, brasileira de 116 anos se torna a pessoa mais velha do mundo. Morreu a outra mais velha, e aí ficou essa brasileira que é uma freira. Ontem o jornal Fantástico mostrou a freira. Eu, festejando esses 116 anos, eu imagino o seguinte: será que vale a pena viver dessa maneira, chegar aos 116 anos e viver numa cadeira de rodas, não entender bem o que está acontecendo, ter dificuldade de se expressar, de se alimentar? Eu não sei se isso é uma vitória ou uma derrota, 116 anos dessa maneira. Tem uma outra história aqui, que é um jogador do Corinthians que se envolveu num acidente, morreu uma pessoa. Dizem que ele estava alcoolizado, mas vai poder voltar para o Brasil, vai poder jogar, mas está envolvido num processo na Argentina. Não foi preso em flagrante, enfim, ele vai poder voltar, mas está sendo processado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Está sendo indiciado. Não conheço o sistema penal argentino, mas eu sei que corresponde ao fato de ele ser indiciado. Tem aqui uma história: vulcão misterioso que resfriou, temperatura da Terra é descoberto. FMI vai reavaliar empréstimo de 44 bilhões de dólares à Argentina neste mês. Olha aí. Trump pode ajudar a encerrar a guerra na Ucrânia por ser imprevisível, diz Zelensky. Israel confirma que mantém preso o chefe de hospital em Gaza. Tem mais uma história aqui na Veja: queda de fragmento especial de 500 quilos no Quênia é alvo de investigação. Vamos para os jornais. Eu só mostrei jornais de hoje. Na verdade, o ano político está começando a se arrastar agora. Então, o noticiário político e econômico é mais do mesmo o tempo todo. Olha essa foto aqui do Globo, marca o início do carnaval no Rio de Janeiro. Blocos antecipam o carnaval no Rio. Dezenas de blocos tomaram as ruas do centro do Rio na manhã de ontem para a chamada abertura oficial do Carnaval, que já se consolidou no calendário informal dos foliões. Olha quanta gente, olha quanta gente. Um espetáculo bonito. Agora, não pode ser sempre carnaval, né? Não pode ser sempre carnaval. Precisa arranjar um tempinho também para trabalhar, produzir, ganhar um dinheirinho, etc, etc. A manchete: ritmo lento. Um ano após pacto em saúde, país tem 2.762 obras paradas. Intervenções com recursos do governo federal, muitas em parceria com estados e municípios, estão inacabadas ou travadas pela burocracia. Isso é uma vergonha. É meu dinheiro jogado no lixo. Começam as obras,
Entra um outro prefeito, entra um outro diretor de não sei o que, diz, não, isso é uma porcaria, vamos fazer as nossas obras. Aliás, falando em obras, a Caixa Econômica está sofrendo mais de 90 mil processos por causa do programa Minha Casa, quer ver? Minha Casa, Minha Vida. Problemas com Minha Casa, Minha Vida impulsionam ações contra a Caixa. Estou imaginando, aqui não apareceu, eu li detalhadamente essa reportagem, estou imaginando, são rachaduras, são problemas de estabilidade, tem um monte de problemas construtivos cujos moradores dessas casas estão reclamando. Já apareceu até laudo falso de gente que quer tomar um dinheiro da Caixa e está processando a Caixa para ver se consegue arrancar alguma coisinha. Você imagina. Agora, aqui não apareceu nome nenhum, mas eu estou imaginando, a responsabilidade é da Caixa, contratual. Agora, estou imaginando que a Caixa vai em cima das empreiteiras. Aliás, a Caixa está cobrando, diz a diretoria da Caixa Econômica Federal, que as empreiteiras estão tomando a si a responsabilidade de consertar essas casas. Mas você vê por que acontece isso? Porque tem pressa, né? Tem pressa de entregar. É um populismo barato nas costas do pagador de impostos do Brasil. No fim, vai cair nas costas da gente. Se as empreiteiras tiverem que consertar, você acha que elas vão abrir mão do seu lucro? Elas vão enfiar essa despesa nas concorrências que vêm pela frente. Você que vai pagar, eu que vou pagar. Agora, vamos acompanhar isso para ver o que vai acontecer. Folha aqui, a Folha, ó. Tem aqui, cientistas relatam missão da Antártida. Vamos dar uma espiada no que é isso? O pesquisador Felipe Lindahl perfura gelo na Ilha Mil no dia 24 de dezembro, presos em uma tempestade, ele e 7 colegas celebraram o Natal em uma pequena barraca onde ficaram por 13 horas. É chato, mas vão ter história para contar para o resto da vida. Salvaram-se todos. Enfim, é uma história. Olha as cores dessa foto, que acabam reproduzindo as cores do inverno na Antártida. A beleza. 75% dos casos da Polícia Federal de desmate e queimada ficam sem responsáveis. Desde 2019, só em 1.385 de 5.406 inquéritos, autor do crime foi indiciado. Corporação diz que taxa é similar à de outras ocorrências, com a agravante de que o desmate no governo Lula aumentou e muito. Aumentou muito, ele que criticava o governo Bolsonaro, que não cuidava do meio ambiente. Nem a situação dos índios, prometida para ser resolvida, foi, e nem a situação do desmate. Reduziu em algumas áreas, mas ainda está triste, muito triste, o desmate. Tem outra coisa que os jornais registraram no fim de semana, que eu estou lembrando agora, que é o seguinte: lembra que o Lula criticou, e com razão, que o presidente Bolsonaro decretava 100 anos de sigilo para determinados fatos,
para determinadas ocorrências em seu governo, até algumas insignificantes, como como visitas que ele recebeu fora da agenda, histórias desse tipo. Aí o Lula, durante a campanha, deitou falação, que negócio é esse? 100 anos de sigilo e tal, tem que quebrar isso. E tem que resolver isso. E aí, se você perguntar para o governo federal, o Palácio do Planalto já diz: estamos estudando o fim desse sigilo e tal. Mas o Lula também está usando esse expediente. Também está impondo o sigilo de 100 anos. Por exemplo, um exemplo de sigilo muito importante: as visitas que a Janja recebe. A dona Janja recebe visitas, isso é mantido como segredo de Estado por 100 anos. Por que tem isso? Qual a justificativa de 100 anos? Por exemplo, o Brasil faz um acordo por trás do pano com outro país sobre território de um terceiro país, sobre uma arbitragem. São coisas diplomáticas que ocorrem por trás dos bastidores, são secretas e ficam anotadas. Se forem abertas agora, prejudicam a negociação, prejudicam, enfim, a todo o trabalho diplomático, então você decreta segredo e tal. Mas não é para você guardar em segredo por 100 anos quem a Janja recebeu. Não dá, isso não dá. E também tem uma reportagem nos jornais do fim de semana que a popularidade da Janja está caindo. E aqui, no domingo, no sábado, nós tivemos uma edição especial do Estadão. Está aqui, ó. Faço questão de mostrar todo o futuro pela frente. O jornal que você tem em mãos conta como o Estadão atravessou um século e meio e como se preparou para se manter independente e relevante. O Estadão está completando 150 anos de vida nas mãos da mesma família durante a ditadura Vargas. Ficou na mão de uma outra pessoa, de um interventor. Pois a família Mesquita voltou e até hoje está com jornais. Os jornais brasileiros, assim como as emissoras de televisão e rádio, não estão bem das pernas. O Estadão também não está. Tem toda uma mudança, talvez a digitalização dos jornais. Nem Folha, nem Estado, nenhum grande jornal está numa situação confortável. Assim também estão as emissoras de televisão, que estão bem desconfortáveis. Também com a programação que elas oferecem às TVs abertas, não dá para aguentar, né? Durante o fim de semana também, o Estadão publicou este caderno. Olha aqui, Estadão 150 anos. Eu já trabalhei na organização do Estadão. Eu trabalhei na Rádio Eldorado durante 8, 9 anos. Foram momentos muito agradáveis de trabalhar no Estadão. Trabalhar numa empresa ligada ao Estadão era no prédio do Estadão, na Rua Major Quedinho, e no tempo que a Rádio Eldorado, que era em 700 kHz, era uma emissora de clássicos, enfim, que não se rendia ao populismo barato. Tem outra informação aqui do fim de semana, que se você não sabe, tem que saber. Dino suspende repasse de emendas a 13 ONGs por falta de transparência. Decisão se baseia no relatório pedido pelo ministro do Supremo à CGU, que identificou o problema em 13 das 26 entidades fiscalizadas pelo órgão, as que mais receberam recursos parlamentares. Você imagina o que fazem
esse pessoal das ONGs e os parlamentares com esse dinheiro? Eu não sei porque eles não dizem, porque não é transparente, e esse governo que, não é o governo, não é o governo, mas, enfim, senhores parlamentares, onde é que nós estamos? Na Robolândia? Tem que, enfim, a gente precisa dizer não e dizer não para essa bandidagem. É bandido, pode ter sido eleito, mas é bandido. A diferença dele é a eleição. Quem é ladrão tem que estar. E aí desmontaram a Lava Jato. Lava Jato foi desmontada sob a alegação de erros formais. O processo devia ir para cá, foi para lá, devia ser assinado aqui, não foi, etc. Agora, as provas foram anuladas, mas tudo foi provado, viu? Era uma roubalheira, o Petrolão, o Mensalão, nossa Senhora, todo mundo solto, um ou outro. Tem uns casos muito escandalosos, como o ex-governador do Rio, não dá. Mas aí é o fim. Tem uma outra coisa que lembra essa coisa estatal, né? Vamos construir, vamos fazer uma meio estatal. Olha o editorial do Estadão aqui no sábado. O fim melancólico da Sete Brasil. Falência, uma empresa criada pelo governo Lula. Falência da empresa criada no segundo governo Lula para ser a única fornecedora do pré-sal é comprovação de que não há mais lugar no país para delírios intervencionistas. É uma empresa que foi fundada, teve assim, agora sim, o pessoal que gosta de uma estatização e tal. O pessoal fala, o Brasil está dividido, precisamos acabar com essa divisão. Não é assim, não. Não é assim, tem divisão no mundo todo. Desculpe. A gente tem que tomar cuidado. Você quer que o Brasil seja unido sob o governo Lula? Tem uma divisão. Qual é esse antagonismo? O pessoal que acha que quem deve basicamente tocar o país é a iniciativa privada e o Estado cumpre as suas obrigações, fiscaliza, da polícia, da saúde pública, etc., mas a iniciativa privada, o investimento privado que preside. Esse é um lado. O outro lado é o estatismo, que acaba dando nesses roubos. As empresas estatais estão pela hora da morte. Enfim, está aqui, o valor. Aumento forte dos juros deverá acelerar reestruturação de empresas endividadas. Desemprego ruma para ter elevação gradual em 2025. Ibovespa deve subir 18% no ano, indicam previsões. Essa é a primeira página do Valor. O Valor hoje não está tão otimista. Mesmo com incertezas, desemprego deve ter alta apenas gradual em 2025. E no Guarujá tem um surto mesmo de vírus, uma virose. Quando o médico não sabe exatamente o que é, ele diz que é virose. Olha, China aperta controle sobre exportação de tecnologia emergente. Dia 20 vai assumir o Trump, vamos ver o que vai acontecer. Olha, olha o editorial do Valor. Calor recorde ressalta urgência de avanços concretos na COP30. Será que vai ter avanços? Os caras não têm nem tá bem preparado. Como é que vai o Pará vai conseguir fazer isso sem vexame?
Vamos rezar. Quem tomou cafezinho conosco nesta segunda-feira? Quem tomou, muito obrigado. Espero vocês sempre. A companhia é sempre muito querida. Eliezel Gonçalves, Ermi Guiel, é isso? Ermi Guiel, Wesley Paraty, Maurícia Carvalho, Hudson Castilho, Quirino Ramos, Dr. Hélio Antunes, Ariel Carpenter, Fernando Gama, José Eudes César Selbach, Álvaro Calves, Vitória Dias, Vilma Avelar, Rafael Cardoso de Jundiaí, Fernando Galante de Sintra, Portugal. Ai, Sintra, que linda Sintra. Marco Aurélio de Pipa, no Rio Grande do Norte, e Ivana Kling de Petrópolis. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Amanhã estaremos novamente com vocês em todas as nossas plataformas. E não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.